Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o economista Roberto Luiz Trosta, professor da FIP e consultor de empresas. O PT hoje, nós demos essa notícia, o PT hoje, a bancada toda resolveu votar a favor das medidas provisórias que fazem parte do ajuste fiscal. O senhor encara isso como uma boa notícia? É uma boa notícia, meio demorada essa notícia, porque o pacote foi anunciado no começo de janeiro, só é aprovado no começo de maio. Você está com uma dinâmica, quer dizer, a dívida está aumentando. Quanto mais déficit, mais dívida, mais juros, mais impostos e menos crescimento. Tem que parar isso correndo, devia ser uma urgência, devia ter sido em janeiro, Não tem nada de ideológico nisso, é uma questão algébrica. Quer dizer, quanto mais demora para fazer ajuste, maior tem que ser o ajuste. O senhor defende o ajuste fiscal com unhas e dentes? Não é com unhas e dentes, é com álgebra que eu defendo, é com lógica, não é? É que é inconsistente, quer dizer, ou a gente faz rápido, tem dois exemplos de ajustes. Em 99, quando a gente teve um quadro bem similar, foi feito um ajuste rápido, forte, contundente. Em 3 trimestres, no fim de 99, a economia já estava crescendo. Quando a gente demorou para fazer o ajuste na década de 80, perdemos uma década inteira. Quer dizer, a escolha é, ou é um carro numa descida, ou você pisa no breque de uma vez e para o carro sem quebrar a cabeça no para-brisa, ou se você vai devagar, você só vai queimar frio, cada vez vai precisar de mais... O senhor acha que nós vamos ter uma recuperação em 3 trimestres? Se fizerem a coisa certa. A pasmaceira que você vê em Brasília me surpreende. Porque assim, não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Mas quando se fala, por exemplo, em perdas de direitos trabalhistas, isso é uma questão ideológica. Quando se fala, por exemplo, na transferência de renda dos setores da sociedade para os bancos, nós estamos anunciando todo dia lucro recorde de banco. A indústria brasileira está afundando a olhos vistos. Isso não é ideológico também? Não, quer dizer, primeiro, aonde que a gente vai cortar? Tem espaço para cortar, quer dizer, aumentou a taxa de juros, o que o governo fez? Aumentou a taxa, a tributação sobre o crédito, aumentou o IOF em 1,5%, e os rentistas, as pessoas que vivem de juros, quer dizer, quando você sobe juros, você tira dinheiro de quem deve e dá para quem tem, basicamente. E tira da produção também. E tira da produção, óbvio, mas não se faz nada a respeito, é uma pasmaceira total. Quer dizer, você tem que mudar, nós estamos numa dinâmica perversa, só para dar uma ideia, a taxa do rotativo do cartão está 340% Quase ao 400 ano. ao ano. O cheque especial está 200%, e assim, 2/3 das concessões de crédito são nessas linhas. Nós temos que mudar isso rapidamente, quer dizer, se me permitir uma analogia, imagina que nós 3 aqui estamos pescando numa lagoa, né? Sim. A gente tem que pôr um limite no tamanho do peixe que a gente vai tirar. Se a gente começa a pescar as matrizes, cada vez a gente vai ter que pescar peixes menores. Quer dizer, é inconsistente intertemporalmente. Isso que a gente tem que fazer no crédito, tem que mudar a dinâmica, senão... Agora, por exemplo, um dos efeitos perversos do que nós estamos vivendo na economia é o aumento da inadimplência. Já falei da queda da indústria, do lucro dos bancos. A queda da inadimplência, ou melhor, o aumento brutal da inadimplência, não a queda, né? É extraordinário isso. Olha, isso devia ser, foi manchete da Folha hoje, mas devia ser dos jornais. 1 em cada 3 CPFs tem anotações no Serasa. 1 em cada 2 empresas tem contas em atraso. Quer dizer, é muito grave. Quer dizer, o governo está com todo esse discurso que a gente teve antes, só vamos acertar a dinâmica da dívida pública. Tudo bem. E da dívida privada? Sim, mas quando a gente pensa em ajuste fiscal, a gente pensa também numa política de arroxo. A política de ajuste fiscal não é que leva a esses problemas todos? Ou ela é só a solução? Ela provoca também esses problemas? Ela agrava esses problemas. Esses problemas já existiam. Quer dizer, o Brasil crescendo pouco, então, são agravados. Então, um ajuste inteligente, quer dizer, esse não é o ajuste mais inteligente. O senhor defende um ajuste de outra qualidade? Qual é o que o senhor defende? Por exemplo, então vamos por partes. Alguns ajustes, alguns excessos na concessão de alguns benefícios tinham que ser cortados. Então, aí podemos fazer uma sintonia fina. Segundo, tributação.
por exemplo, tributar mais os que recebem. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil você tem uma coisa chamada moeda remunerada. Um mês depois que você aplica na poupança ou no CDB, você já tem rendimento. É um absurdo isso. Quer dizer, você tem liquidez e tem rentabilidade. Ó, tributa isso. Quer dizer, penaliza um pouco, quer dizer, mantendo a rentabilidade. Colocar imposto sobre o rentismo. Sobre o rentismo e diminuir e acabar com algumas perversidades que vêm da época da hiperinflação. Tem uma série de correções que você pode fazer e colocar para frente o país. Mas nós estamos patinando nisso daí. Não é nem manchete, não é nem problema no Brasil. Isso. Agora, o Estado não precisa cortar também? Óbvio, né? Óbvio. Porque só a sociedade está pagando esse preço, não é? Só a sociedade está pagando e você tem assim, se você se aposenta pelo INSS, pagou tudo, é uma regra. Se você foi deputado 2 períodos, é outra regra. Se você é funcionário público, eu fiquei outra rico regra. Depois que eu me aposentei. Eu não tenho dúvida. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de continuar a nossa conversa, mas, de qualquer maneira, agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Estela.